E agora na sua rádio UPV você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus. Senhor Jesus Cristo, a todos que estão assistindo aqui no YouTube, aqueles que estão assistindo a transmissão pela rádio UPV Joinville. Você é o nosso convidado mais do que especial. Nós estamos aqui para adorar, louvar e bem dizer que o Senhor é Deus, que o Senhor é santo, que Deus salva, que Deus cura e Deus liberta. Pois bem, nós estamos aqui primeiramente para agradecer aquele que é o motivador, o causador de nós estarmos aqui reunidos, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo que está aqui conosco. É Ele que é o dono da nossa salvação, é Ele que é o nosso Deus da nossa vida. E também, em segundo lugar, gostaria de agradecer você que está aqui nos assistindo, você que está aqui nos ouvindo na rádio, agradecer a Tatiana, agradecer também ao pastor Fabiano, o diácono, e as irmãs aqui também que estiveram louvando ao Senhor de muito bom agrado, de coração aberto. E quero agradecer a todos que estão aí. E também quero agradecer também a Deus por essa oportunidade, que Deus tem feito grandes coisas na minha vida e também que Deus vai fazer grandes coisas também na sua vida. Eu quero desejar aqui uma boa noite na paz do Senhor para minha esposa aí que está assistindo aí no YouTube, a Soraya, talvez também a Jacinda também que deve estar acompanhando, a minha irmã Edle também que talvez esteja também aí acompanhando e os demais amigos e familiares que estão nos acompanhando nesta noite gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Você que quer ouvir a palavra de Deus, que é um momento importante, que é Deus falando conosco através da sua palavra, através da sua revelação. Mas aonde que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos estar falando em Josué, capítulo de número 24, do versículo de número 14. Josué 24 e versículo de número 14 até os 18. Depois nós vamos estar vendo mais um pouquinho ainda adiante de Josué, ver aquilo que Deus fez através da vida de Josué e o que nós podemos se inspirar com isso para que Deus venha revelar a sua palavra em nossas vidas. Em Josué, capítulo de número 24 e versículo de número 14, vai dizer assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servir ao Senhor. Porém, se vós parecer mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servirais: aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais? Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que nos deixamos ao Senhor para servir outros deuses. Pois o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir a nós, a vossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos em todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até o amorreu, morador da terra. Também nos serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Agora vamos lá para o 24. Versículo de número 24. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim aquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe pôs estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho, que está junto ao santuário do Senhor.
E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunho contra vós, porque são minhas a vosso Deus. Então Josué enviou o povo, cada um para a sua herança. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja Deus Todo-Poderoso. Por isso que nós estamos aqui, nosso Deus poderoso. Nós precisamos entender primeiro um pouco o passo para nós podermos entrar, aprofundar na palavra do Senhor. Vamos tentar entender um pouco quem foi esse Josué, o que ele foi designado por Deus, para que maneira. Nós podemos ver que antes havia um homem chamado Moisés. Esse Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo da escravidão que estava oprimindo aquela região daquele povo pelas mãos dos faraós lá do Egito. Havia uma população muito numerosa, mas estavam sendo oprimidos pelo poder político. Eles estavam sendo escravizados, trabalhando forçados. Então se levantou Moisés, como tenho dito, para libertar o povo daquela escravidão, que eles estavam sendo oprimidos pelo governo. Então Moisés, ele fez a travessia. Ele foi não só um profeta, ele foi um grande legislador. O que queres dizer isso, meus irmãos? Um grande legislador. Ele foi um homem que levou a palavra de Deus adiante através dos seus decretos, dos seus estatutos e das suas leis, para falar para o povo de Israel o que deveria ser feito perante a lei de Deus. Pois bem, mas como nós sabemos que tudo tem o seu começo, o seu meio e o seu fim, tinha chegado a hora da despedida de Moisés. Ou seja, Moisés tinha que ter terminado a sua vida terrena aqui na terra. Então deveria ser levantado outra pessoa em seu lugar, para dar procedência àquilo que ele tinha dado, para libertar. Então, pois bem, Deus escolheu Josué para dar sequência para essa caminhada rumo à terra prometida. Essa terra era Canaã, para prometida para dar às tribos de Israel, porque saíram da libertação das mãos dos escravos lá no Egito. Então Moisés morreu, então se levantou outro no seu lugar, que foi um sucessor. Josué foi líder designado por Deus e o sucessor de Moisés. Então apareceu Deus para falar com Josué no seu começo do seu ministério, para que ele pudesse caminhar para levar o povo em direção à terra prometida, designado por Deus Josué. Então o que Deus veio? Deus apareceu para ele no monte a Josué e tem falado para ele umas palavras muito importantes. Uma daquelas palavras mais importantes que falou para com Josué foi uma palavra forte, uma palavra chave para nós que possamos entender melhor a palavra de Deus. O que ele falou? Seja forte e corajoso. Por que Deus falou para Josué? Seja forte e corajoso, porque ele teria que cruzar o rio Jordão para entrar na terra prometida Canaã. Porque quando ele cruzou o rio Jordão, o rio parou de correr, assim como o Mar Vermelho, como Moisés, ele botou o seu cajado e abriu o Mar Vermelho, assim também fez Josué, mas foi no rio Jordão, aonde todos passaram a seco, não se molharam, passaram para o outro lado da margem. Mas lá do outro lado da margem ele tinha que batalhar com pessoas que se levantaram contra esse povo de Deus que estava ali. Não queremos esse povo, eles não vão tomar posse da nossa terra, eles não vão ficar aqui. Mas quando Deus está no controle, quando Deus está no comando, quando Ele disse, sim, eu estarei nessa peleja, estarei nessa guerra, não adianta se levantar contra os ungidos, contra os escolhidos de Deus. Aquilo que Deus tem feito para com Josué, disse que ele iria vencer. Então quando ele passou a margem, ele teve que batalhar contra as pessoas que se levantaram para que pudesse distribuir as terras, as heranças para aquele povo. Pois bem, meus povos de Deus, meus irmãos que estão nos ouvindo, nós podemos entender um pouco mais sobre a palavra
de Deus através de Moisés. Vamos discorrer então aqui alguns assuntos aqui muito importantes daquilo que Deus possa revelar para nós nesta noite, para que nós possamos sair daqui avivados espiritualmente, para que nós possamos sair virtuosos, para que nós podemos receber a graça de Deus, assim como Josué foi forte, que falou: seja forte e poderoso, seja forte e corajoso, porque nós temos que ter coragem, porque os dias já estão findando, não podemos abaixar a nossa cabeça. Pois bem, Moisés foi fiel, Josué foi fiel até o fim. Então, o que nós podemos discorrer na palavra de Deus? Vai dizer assim no início desses capítulos que nós estamos lendo aqui dos versículos, que vai dizer assim: agora pois temei ao Senhor e servir com sinceridade. Temei ao Senhor. Então o povo daquela região, os israelitas, tinham que temer ao Senhor. O que quer dizer temer ao Senhor? Que eles tinham que ser tementes a Deus, servir à risca tudo aquilo para que Deus possa fazer para com eles. E também o que mais que eles tinham que fazer? Servi-los com sinceridade e com verdade, não com falsidade, não por mau gosto, mas sim com uma devoção, com uma alegria no seu coração de fazer a palavra de Deus acontecer. Aí agora eu te pergunto, meus irmãos aqui da rádio, que vocês que estão me acompanhando, você que tem ouvido tantas vezes no louvor, tantas vezes você tem ouvido a palavra de Deus, será que você está dispostos a seguir os mandamentos, os decretos de Deus? Mas o que eu ganho com isso? Eu ganho muitas coisas dos altos céus. Você que está ouvindo aqui agora, levante a sua mão lá na sua casa, levante a mão, grite bem alto para que todos possam ouvir a sua voz, que o Senhor Ele é poderoso, que eu vou servir a Deus até o último da minha vida. Porque Deus quer um concerto, Deus quer um pacto com você, ou seja, Ele quer uma aliança. Assim como Josué também teve uma aliança para com o povo, para tirar o povo dessa escravidão, assim Deus também quer te tirar dessa escravidão, dessa opressão que está sendo, que o governo oprimia, o governo lá do Egito oprimia o povo de Israel. Assim você também pode estar sendo oprimido aí dentro da sua casa, aí dentro do seu lar, na sua empresa, na sua faculdade. O que está te infernizando a sua vida? O que está tirando a sua paz? O que será? Nós precisamos levantar um outro Moisés? Não. Precisamos levantar outro Josué? Não, não precisamos. O que nós precisamos é dobrar os nossos joelhos, clamar por socorro divino, para que Deus possa sarar as nossas feridas, para que Deus possa levantar nós e enxugar todos os nossos rostos que estão molhados do travesseiro, que não sabemos mais aonde encontrar força. Você já tem procurado saída, tem procurado remédio, soluções para estas causas que não tem encontrado, mas Deus diz nessa noite para nós: confia no Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele é poderoso. Você pode dizer: eu não consigo, eu não posso, mas todas as coisas posso naquele que me fortalece. Oh, aleluia! Era impossível atravessar o rio Jordão, mas Josué, ele botou sua mão na água e o rio Jordão parou de correr, passaram a seco. E o que será essa enfermidade que você está passando? Esse problema familiar, esse problema conjugal, esse problema que está te fazendo você não tirar a sua alegria, tirando a sua paz. Mas lembre-se, não irá levantar ninguém para te ajudar. Poderá? Pode. Mas lembre-se, se as mãos do homem estão curtas para te ajudar, se as suas mãos do homem não podem te ajudar, mas tem uma mão que ela vem lá dos altos céus, o socorro vem lá dos altos céus, aquele mesmo, o Deus que fez o céu, o Deus que fez a terra, aquele que fez o mar, que fez tudo para a sua glória, é Ele que vai esticar a sua mão gloriosa. Oh, aleluia! Não temas, não se escandalize, tenha fé em Deus, creia que Ele é poderoso para te ajudar nessa hora dessa angústia. Oh, aleluia! E nós também podemos discorrer um pouco mais aqui dos versículos bíblicos. Vai dizer aqui 15:
Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, e aos deuses dos amorreus, cuja em terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pois bem, aqui Josué estava falando que o povo, eles estavam naquela região lá de Israel, mesmo com a subida de Moisés ao Egito, que estava lá e trouxe o povo se corrompeu com a aliança de Deus. Deus tinha ajudado na época quando Moisés estava tirando o povo da escravidão do Egito, mas o povo não preferiu mais servir, estavam cansados, mas Deus, ele fez, mesmo assim, Deus ajudou aquele povo, dando codorna, dando alho, dando maná dos altos céus, mas o povo ainda estava desapercebido, e a minoria, que era a metade da população daquele povo, estava servindo a deuses estranhos. Tanto é que eles fizeram até um bezerro de ouro para cultuar outros deuses, que eles já estavam cansados, estavam sobrecarregados, não sabia mais o que fazer. Mas daí Josué, ele se lembrou daquele passado que aconteceu, e ele falou para o povo com muita dureza, mas foi necessário falar com dureza para que aquele povo pudesse entender que havia somente um Deus. E ele falou: vocês têm o livre arbítrio. A gente pode escolher as nossas decisões, as nossas escolhas. Você pode escolher o seu trabalho, você pode escolher a faculdade que você vai fazer, você também pode escolher o Deus que você quiser servir. Mas será que se eu escolher deuses estranhos, eles vão me ajudar? Eles podem te ajudar, eles podem te trazer uma felicidade momentânea, mas eles não podem te dar o principal, que só encontra em Cristo Jesus, que é a vida eterna. Compensa servir aqueles deuses estranhos? Compensa? Eles são falidos, eles são projetos frutos das mãos dos homens. Nós cremos em Deus Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra, porque é Ele, esse mesmo, que Josué disse: eu vou servir ao meu Deus, aquele que fez os céus, a terra, e vocês escolhem quem servir. Já tinham visto até com seus próprios olhos os milagres que tinham acontecido, mas eles estavam desapercebidos. Agora, olhando para você, meus irmãos, quantos milagres que Deus tem feito na sua vida, quantos livramentos que Deus já tirou. Você já não era nem para estar mais aqui assistindo esta live, não era nem para você mais estarmos aí respirando, estar se alimentando, mas com o seu amor grande, Deus tem te livrado. O que nós temos que fazer é uma gratidão ao Senhor, dizer para Ele: Deus, muito obrigado, gratidão por tudo que Deus tem feito. Somente isso, meus irmãos, que você deve fazer? Não, você deve glorificar a Deus, falar deste amor de Deus, falar que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta e que Ele vai voltar ainda para melhorar a sua situação daquilo que você está vivendo. Oh, aleluia! Você tem que entender que só existe um único Deus. É Ele mesmo, aquele que da Bíblia, que fez tantos milagres, que curou o cego, que deu visão, que curvou a coluna da mulher, que tem feito a água se transformar em vinho. É esse Deus mesmo poderoso. Você pode estar passando por tremendas dificuldades, mas Deus quer te sarar. Deus quer um compromisso, Deus quer uma ligação, Ele quer uma junção com você. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, é hoje mesmo. Você está aí na sua casa, levante a sua mão para os altos céus, proclame que Deus é da minha vida, e Jesus Cristo vive e reina.
Ele está lá nos altos céus, mas Ele está de olho na minha vida. Se você deixar o Espírito Santo fazer morada na sua vida, você nunca vai ficar vazio, você nunca vai receber nada de negativo na sua vida. E se vir ventos contrários, e se vir portas fechadas, não se desanime, porque nós temos um Rei, nós temos um Deus poderoso, que Deus deu para nós. Não é Deus de forças humanas, mas é das forças do próprio Deus. Quem é esse Deus? Será que esse Deus tem nome? Sim, certamente esse Deus tem nome. O Deus que eu sirvo se chama-se Jesus Cristo. É esse o nome do meu Deus, Jesus Cristo. E qual é o nome do seu Deus que está cultuando? Vamos servir o verdadeiro Deus, que só Ele que pode te dar a vida eterna, uma vida com abundância. Foi isso que Jesus Cristo prometeu para nós. Eu vim aqui para que vocês tenham uma vida à abundância. Mas será que é só finança? Será que é só dinheiro? Será que é só riqueza? Qual que é essa prosperidade? Que é uma vida em abundância? Que é uma vida rica em prosperidade? Se você aceitar Jesus, fazer Ele morada dentro do seu coração, o que vai acontecer? Vai haver paz no seu lar, vai haver prosperidade na sua vida, abundância. Você nunca mais vai mendigar o pão, você vai nunca ficar desempregado, você vai ter paz dentro do seu lar, dentro da sua empresa. Receba Jesus Cristo no seu coração, para que Ele possa fazer morada. E todas as coisas serão acrescentadas daquilo que você está pedindo a Deus. Não peça para deuses estranhos. Peça para o verdadeiro Deus que tem nome, que é Jesus Cristo. É Ele que vive, é Ele que reina, é Ele que vai te solucionar os seus problemas. Ele é socorro presente na hora da angústia. Não se angustia. Fique firme nessa palavra de Deus. E o que mais que nós podemos ver na sua palavra mais adiante? Aqui no 17 vai dizer assim, ó: porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é que nos fez subir, a nós e aos nossos pais na terra do Egito, da casa da servidão, o que tem feito esses grandes sinais os nossos olhos, e nos guardou por tudo o caminho que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou diante de nós todos esses povos até os amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Aqui ele está dizendo que o povo de Israel falou para Josué. Nós vimos milagres, como já tenho falado. Vimos o maná descendo do céu, vimos as codornas, vimos os alhos, vimos grandes coisas que Deus fez lá na peregrinação no Egito, até a chegada da terra prometida, com seu guia espiritual que foi Josué, que era o grande legislador, o profeta do Senhor. Eles viram, então eles prometeram: nós nunca deixaremos de servir esse Deus. E o que mais que ele falou? E o Senhor expulsou diante de nós todos esses povos, até os amorreus. Quando eles cruzaram o rio Jordão, eles tiveram que batalhar. Batalharam, guerrearam e venceram, porque a mão de Deus estava sobre eles. Porque o que Deus prometeu, Ele cumpriu e Ele fez. Não há nada impossível para Deus. Então Ele expulsou aqueles que estavam ali, que não quiseram que possuísse a sua terra. Agora eu lhe pergunto, se Deus expulsou uma grande quantidade de nação para te dar de herança para aquele povo, o que será que Ele não vai expulsar da sua vida aquele tropeço, aquela pedra de tropeço, aquelas pessoas malignas que estão no seu encalço, aquelas pessoas que estão querendo ver a sua derrota, aquelas pessoas invejosas, aquelas pessoas que não querem ver o teu sucesso, que só querem ver o teu fracasso. Então faça juntamente com Josué, assim como os israelitas falaram, expulsaram as pessoas ruins que não deixaram eu prosseguir, que não deixaram eu caminhar, não deixaram eu ser feliz. Então peça a Deus nesse exato momento, se você está aí dentro do seu lar,
lar, dentro da sua casa, se você quiser se ajoelhar, se você quiser levantar as suas mãos para os altos, peça para Deus nesse exato momento o que precisa expulsar da sua vida, o que estão te fazendo para você não deixar você feliz. Deus expulsou uma grande nação. O que ele não é para expulsar meia dúzia? Porque a palavra do Senhor diz: não chegai-vos nas rodas dos escarnecedores. São aquelas pessoas que zombam da sua cara, ri do seu defeito físico, que fazem chacota dizendo que você é autista, ou pela sua nacionalidade, ou pela sua cor, ou pela sua religião, mas tem que ser cristã. Às vezes diz: não, lá não é bom, não sei o quê. Afasta-nos, como na oração que o Senhor tem proferido lá no monte, em Cristo Jesus: livrai-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Foi assim que Jesus Cristo proferiu na sua oração modelo, ou na sua oração profética, como você queira: livrai-nos de todo mal. Deus vai te livrar daquelas pessoas perversas. Mas se não tem pessoas perversas no seu encalço, se não tem nada que te perturba, mas sempre vai ter o levante de Satanás para te perturbar, para te desanimar. O que seria isso? São aqueles assaltos, roubo, são essas pessoas malignas, e você vai andar de cabeça erguida, nenhum mal te sucederá, porque as mãos do Senhor estão sobre você para te livrar de assalto, roubo, de qualquer coisa que possam vir dos altos céus. Não, lá dos infernos, mas dos altos céus vem a mão poderosa de Deus para te livrar, para te socorrer, para te salvar. Porque todas as pessoas perversas que estão querendo fazer mal para a sua vida, Deus vai livrar. Não use a força do seu braço, não use a força da sua sabedoria. Busque a Deus, espere e confie que o milagre virá e você será vitorioso. Aleluia, glórias a Deus. Aqui nós vamos ver no 24: e disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Quando Deus falar com você, não endureça a sua voz. Deus muitas das vezes quer falar com você, Ele quer te dirigir para algum lugar. Quando Deus falar audível, às vezes nem sempre é audível, às vezes Deus está falando conosco através de uma palavra, através de um louvor, através de um folheto explicativo, ou às vezes vem um irmão batendo na sua porta e te dando a paz do Senhor. Às vezes pode ser que não é uma pessoa, às vezes é o próprio Deus que está te chamando, Ele está querendo fazer uma aliança com você. Ouça, fique atento. Às vezes Deus também quer falar com você através de sonhos, através de grandes revelações. Para quê? Para te conduzir para o caminho do bem. Receba essa palavra profética aí na sua vida. Deus vai te falar com você para te dirigir para um caminho de bem, para um caminho que te leva para a salvação em Cristo Jesus. Agora, vou estar lendo o último versículo aqui, que é o 28 da nossa pregação. Então Josué enviou o povo, cada um para a sua herança. Então, o que acontece quando eles cruzaram o Rio Jordão, lá em Siquém? Josué reuniu todo aquele povo israelita e falou: não siga a falsos deuses, siga o Deus Todo-Poderoso, aquele que esteve na sarça com Moisés, aquele mesmo Deus que apareceu num alto monte e falou comigo: seja forte e corajoso. Todas as coisas Josué falou, distribuiu, ele atravessou, ele guerreou, batalhou, tudo isso Deus tem feito. E ele distribuiu a herança para tribais. O que é tribais? Cada um na sua tribo, ou como seja popularmente, cada um no seu quadrado. Isso mesmo. Cada nação foi dirigido lá para que pudesse sair da escravidão, para que servissem a Deus e para que pudessem ser felizes, como diz a Bíblia, uma terra que mana leite e mel. Então, o que nós podemos entender com isso? Então ele distribuiu a herança. Não foi maravilhoso? Não foi bom servir esse Deus? Mesmo passando por dificuldades, andando 40 anos no deserto, não foi aproveitoso? Não foi maravilhoso? Mesmo com as lutas, mesmo com as decepções, mesmo o povo se desviando de Deus, mesmo com a intervenção de Moisés, Moisés morreu e Deus poderia ter deixado assim.
em branco? Não, Deus levantou Josué. Não, tenho que dar continuidade. E ele distribuiu a herança. Agora, meus irmãos, eu pergunto para vocês: será que se Deus que nós falamos tanto, Deus é Pai, Deus é poderoso, será que esse Deus, ele vai trazer alguma herança para mim aqui nessa terra? Será? Você já tem a sua casa, você já tem o seu carro, mas será que quando nós terminarmos essa vida aqui, será que nós teremos uma herança? Será? Se Ele é o nosso Pai, então Ele tem que dar uma herança, não é? Qual é a herança que Deus vai nos dar? A herança que Deus vai dar é em seu Filho Jesus Cristo. Ele vai repartir lá nos altos céus uma morada incorruptível, não feita por mãos de homens, mas sim por mãos do próprio Deus. O seu corpo será transformado, será glorificado, você será exaltado, você será igual aos anjos. Não haverá mais choro, não haverá mais decepção, não haverá mais doenças, você será feliz eternamente. Essa é a herança que esse Deus que eu sirvo, que é o meu Pai. Amém, irmãos? Fique com essas palavras. Vou estar orando daqui 2 minutinhos. Vou estar orando. Agradeço aqui a todos os irmãos que estiveram aqui, que ouviram essa grandiosa palavra dos altos céus. E que Deus é poderoso, Ele fará muitas coisas na sua vida. Oremos ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, nós vimos as grandes prodígios que Deus fez com Josué, Moisés também. Faça-nos, Senhor, as mesmas coisas que o Senhor tem feito lá no passado, porque Tu é do passado, do presente. Então remova essas pedras de tropeço. Se tem alguém aí com problemas de saúde, algum problemas infernais, que está prejudicando o seu trabalho, a sua vida, a sua família, entregamos agora a Deus todos os nossos problemas nas suas mãos, Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus possa levar até o Pai Celestial, que está lá atento para ouvir o nosso clamor, o nosso gemido, a nossa dor. Precisamos do Teu amor, ó Pai amado. Não nos desvie a nossa atenção, não, que dê muita fé, que dê muita esperança para nós estarmos seguindo a Jesus como se fosse o último dia das nossas vidas. Vai abençoando essa palavra profética, que possa estar impregnada nos seus corações, para que quando vier as lutas, ó Deus, que Deus possa sarar o coração dessas pessoas, que o amor de Deus, que possa estar sempre caminhando com todos nós, e todos nós podemos dizer amém, amém, glórias a Deus.